Bom, então eu vou terminar, gravar esse terceiro vídeo aqui sobre a condenação do Lula, né? Ela é um absurdo jurídico completo, total, né? Agora, eu gostaria de abordar um pouco dessa questão da Lava Jato e a questão da Petrobras, né? Porque, veja, o que tem a ver essa condenação do apartamento ali, apartamento em Guarujá, tem a ver com a Petrobras? Se você mesmo reconhece que não tem nada a ver, basta pôr no pano para pensar o que tem a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. Veja, é uma hipótese que a OAS teria recebido alguma vantagem da Petrobras e que, em agradecimento ao Lula, teria prometido para ele o triplex no futuro. Veja, os links, né, os elos não se juntam. Há falta de coesão no argumento. Porque, veja bem, o direito tem que provar isso. Não basta você construir uma teoria. Não, porque o OAS recebeu vantagem da Petrobras, aí teria que dar para o Lula um presente, né? Veja bem, usa o tutano, a massa cinzenta. Ó, nessa Lava Jato aí, eu vou pegar dois nomes que apareceram bastante na imprensa. Um é o Paulo Roberto Costa. O Paulo Roberto Costa é um engenheiro, nasceu aqui no Paraná, na cidade de Telêmaco Borba, né? Daí ele fez concurso, é funcionário da Petrobras. Esse Paulo Roberto Costa é um dos que se locupletou, quer dizer, participou nos esquemas ali de ganhar dinheiro. Eu vou explicar para você o que é ganhar dinheiro, né? Como isso acontece, para você poder entender. Outro depois também é o Nestor Cerveró, que também é engenheiro, no caso ele é engenheiro químico, né? Esse Nestor Cerveró foi condenado a 12 anos, a mesma pena do Lula. 12 anos por ter recebido propinas e tal, inclusive comprou uma casa com dinheiro de propina, uma mansão, né? E depois teve a pena aumentada para 27 anos. Ó, veja bem, tanto um quanto o outro foram por causa da delação premiada, né? Delator não é testemunha. Delator é um bandido e que daí ele é recompensado por ser dedo duro, entende? Recompensado pela dedo durice. Agora veja bem, ele não tem compromisso de falar a verdade, ele pode mentir à vontade. É dedo duro, é um bandido que já foi pego, né? Então esses dois bandidos aí, um deles, por exemplo, está com tornozeleira eletrônica, o Paulo Roberto Costa. Ele não enfrentou a prisão, né? É um delator, um bandido, né? Que está com a tornozeleira eletrônica, né? Ele não foi para a prisão, foi para a penitenciária, né? Diferentemente do Lula, que está preso. O Lula está preso. Veja bem, o Lula não está preso, na verdade, porque ele não está preso, porque o lugar para ir cumprir pena é presídio. Presídio vai preso. Lula não é um presidiário, porque não está no presídio. O Lula é um refém. Você já se perguntou se ali na Polícia Federal, se ali é penitenciária? Não é. Não é nem cadeia ali. Ali é um centro de reclusão. Então o Lula está refém do Estado, porque não houve condenação final do Lula. Você pode abrir a sua Constituição Federal, não interessa o que fala o STF, né? Não interessa, porque a Constituição foi feita para você, cidadão. Você tem que ler a Constituição e ver lá. É possível uma pessoa ser levada à prisão sem o trânsito em julgado condenatório? A Constituição diz que não. E o STF também vendido permitiu uma situação esdrúxula de violação à Constituição. O STF só tem uma finalidade assim, precípua, né? Ele só tem que cuidar da Constituição, pois nem isso não soube fazer. O resultado é esta excrescência de prender e manter um refém, um cidadão brasileiro, sem condenação, sentença condenatória transitada em julgado, é que faz esse tipo de situação. Disse, porque isso vai coibir a corrupção. Que nada, porque daí quem se corrompe são os juízes. Para que mais corrompido do que esse Sérgio Moro? O cara era juiz da Vara Federal, assume agora o Ministério da Justiça no governo mais corrupto e mais sem noção que essa história brasileira já teve. Não é? Agora mesmo o Sérgio Moro foi desautorizado pelo Bolsonaro porque tinha nomeado uma pessoa séria para trabalhar com a questão né, que foi não recordo o nome da moça, né? Mas ela parecia uma pessoa séria. Eu, se fosse ela, nem aceitava essa nomeação. Porque o governo todo é um governo laranja, né? PSL é partido só laranja.
Veja as denúncias. É um partido que não tem... É pior do que o partido do Collor. Não tem substância nenhuma. Você espreme, só sai suco de laranja desse partido. Pois bem, então veja lá, os esquemas de pilantragem eram assim. A Petrobras vai comprar, por exemplo, uma P11, né? Essas plataformas de petróleo, né? Quanto custa uma plataforma de petróleo? Plataforma de petróleo, 7 bilhões de dólares, né? 7 bilhões, é um troço caro, né? Aí então, veja bem, vai passar para a diretoria de compra diz, olha, tudo bem, tem 4, 5 empresas participando aí dessa licitação aí. Quem vai ganhar? A empresa ganhadora vai pagar 7 bilhões. Agora, veja bem, você sabe como é que funcionam as coisas, né? Você é comprador, você conhece a empresa, o grande supermercado tem um comprador. Quem é vendedor, chega lá e fala assim, o seguinte, ó, eu quero te vender aqui, por exemplo, papel higiênico, né? Você me compra aí quantos 1000 fardos você vai comprar? Tantos, né? Aí depois, no final do ano, né, sobra um uísque para você levar lá para o comprador, porque você é um agrado, né? Faz parte, o vendedor faz assim. As relações de compra e venda são normais. Ok, a Petrobras é uma estatal, isso não deve existir. Mas veja bem, vamos supor que a negociação fosse 10% de comissão, né? Porque o diretor ele vai ver a melhor, vai ver a licitação, ele tá... Não deveria, eticamente não deveria, é corrupção de qualquer forma. Mas como que funciona isso? Se ele pedisse 10% de comissão, seriam 700 milhões de dólares. 10%. 1%, 70 milhões de dólares. 1%. 0,1%. 7 milhões de dólares. Veja bem, o cara vai vender a plataforma, qualquer empresa tem a sua planilha de custos, né? Ela pode colocar 0,1% a título de comissões para quem vai comprar. Já está embutido no preço de quem vai vender. Por quê? Todo mundo vai fazer desse jeito. Não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que nesses volumes de dinheiro muito grande, é normal que haja comissionamento. Você vai vender o seu carro, o cara que vai fazer a venda do seu carro, que é o atravessador e tal, ele vai fazer jus à comissão. Ah, mas ali era funcionário público, não podia fazer. Ok, mas você não pode penalizar a empresa toda por isso. Você tinha que pegar o Paulo Roberto Costa, o Nestor Cerveró e tal, e enquadrar eles. O que fez essa bandalheira da Lava Jato? Eles pegaram e botaram tudo contra a Petrobras. Desmontaram, liquidaram as maiores empreiteiras brasileiras. A OS, a Camargo Correia, a Andrade Gutierrez, acabaram com essas maiores empresas. Cada empresa dessa tinha 1.500 funcionários. Todos os olhos da rua. Veja, você aí que está me ouvindo, aí, eu acho que você consegue perceber que tem bom senso, né? Veja bem, aí o cara vai vender milhares de fardos de papel higiênico para o supermercado, aí depois denunciada a corrupção entre o comprador e o vendedor, porque o cara recebeu uma caixa de whisky de 12 anos, aí 10 whisky de presente no final do ano. Ok, então vamos arrebentar a empresa que vendia papel higiênico. É assim que se resolve as coisas? É evidente que não, né? O que você precisa fazer é desenvolver mecanismos de controle para que esse sistema de comissionamento pare de existir. É assim que se faz as coisas. Você não destrói a empresa que fabrica papel higiênico. Como você também não destrói as empreiteiras que vendiam. Veja, hoje o Brasil, se quiser comprar plataforma petrolífera, ele tem que comprar de outro país. Mais caro do que aqui dentro, porque o Brasil tinha condição de produzir melhor, mais barato, o cara compra mais caro, né? Então veja, esse cúmulo de idiotice, da idiotice judicial, é que vitimou o Brasil. Nós estamos vendo nessa aí, sabe? Então, os delatores, dedo duro, né? Delataram os outros, eles saíram bem. É que nem, por exemplo, toda essa manobra aí com o cara que era o doleiro, né, Youssef, que é amiguinho do Moro. Só pode ser amigo, não é possível. Esse Youssef já estava envolvido no caso Banestado, um caso de 30 bilhões de dólares desviado. E o Youssef estava lá no meio do rolo também, né? Daquela vez não pegou ele. Agora pegou e o cara já está solto. Era o cara que fazia intermediação do dinheiro e fazia lavagem de dinheiro. Está solto.
Então quem está preso? O Lula. Entende? Você tem que perceber o que está acontecendo no país, né? Porque senão você vai ficar aí achando que o problema é o Lula, né? Você viu aquela reportagem que encontraram lá aquelas 50 milhões de reais lá dentro do apartamento do irmão do Guedel, né? Você viu, né? Quem que é esse Guedel? Guedel é um dos pilantras que estava envolvido na construção de um apartamento lá na Bahia, né? E estava lá envolvido no meio desse rolo, porque ele é do PMDB da Bahia. Agora encontraram 50 milhões de reais e o cara não ganhou na Mega Sena, né? E mesmo se tivesse ganho, ele deixou no banco. Aquele dinheiro é dinheiro para ser lavado. Veja, pega a história, né? Acompanhe, faça o filo da meada. Esse Guedel tinha sido envolvido no antigo escândalo dos anões do orçamento. Nesses anões do orçamento teve inclusive que eles lavavam dinheiro comprando bilhete de loteria. Por isso que ele ganhou 20 vezes loteria num ano, né? Lógico que ele lavava dinheiro dessa forma. Então esse Guedel, né, que é o Guedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, já é um pilantra, sempre foi. Ele está preso? Não. Veja, 50 milhões foram achados no apartamento do irmão dele. 50 milhões. O Lula foi condenado por um apartamento que supostamente vale 1 milhão. O cara roubou 50 milhões, está lá para lavar esse dinheiro e está solto. Leve, livre, solto. Nesses anões do orçamento, um dos principais envolvidos era o Ibsen Pinheiro, que era do PMDB lá gaúcho, do Rio Grande do Sul. Esse Ibsen Pinheiro estava envolvido, pilantra. O que aconteceu? Ele foi lá e tal, se elegeu como vereador em Porto Alegre. Os gaúchos de Porto Alegre votaram no cara. O cara foi eleito vereador. Aí trancou a ação dele, porque ele é vereador, né? Ele tem um mandato e tal, tem que cumprir o mandato. Logo depois ele se candidatou de novo em 2006, né? Aliás, em 2006 ele se candidatou e venceu as eleições para deputado federal, voltou para a Câmara. Ou seja, a pilantragem funciona desse jeito. O Ibsen Pinheiro voltou para a Câmara e tal, né? Prescreve as ações contra ele e tal, e é um pilantra. Os anões do orçamento é pilantragem completa, total, né? Já em 1990 e cacetada, época Fernando Henrique Cardoso. Eu pergunto para você, onde estão essas pessoas? Esse Guedel Vieira Lima, que é um pilantra, né? Ele estava apoiando nas eleições agora. Quem que ele estava apoiando? Adivinhe você quem estava apoiando esse cara? O Bolsonaro. Infelizmente é assim. O baixo clero que fazia parte que o Bolsonaro fazia parte do baixo clero na Câmara, né? Partiu para ganhar a presidência do Brasil. E os mais pilantras possíveis estão do lado dele, né? O governo todo é um governo de pilantras. E eu digo mais, eu não acho que um se salva lá. Todos são pilantras, né? É isso, o Brasil comandado por pilantras, enquanto isso o Lula está refém, prisioneiro, né? É isso, ele não é presidenciário, ele é refém e prisioneiro. Ponha o tutano para funcionar, a massa cinzenta, veja se tem sentido o que está acontecendo no Brasil, né? Aí então é fácil pensar um pouco, né? É isso.